trata de um projeto que vocês têm essa visão melhor do que a maioria de nós, ou acredito que todos, é importante até dizer como é que está o andamento disso, essas alterações que foram necessárias ser feitas para adequação, mas ninguém no mundo consegue fazer nada com extrema exatidão, sem os estudos, sem os impactos, sem fazer algumas correções. E, a pedido dos vereadores e por recomendação do prefeito, a gente sugeriu que os senhores viessem conosco, aproveitando a vinda aqui, para tirar dúvida de alguns colegas e até fazer uma explanação do que é necessário para o bom andamento desse processo que a prefeitura está em andamento. Franquei a palavra aos vereadores. Dá um bom dia a todos. Vou comentar aqui o meu filho, o secretário aqui, né? E até parabenizar o prefeito do Chaves aí por ter aí suspendido esse edital, né, que foi detectado até pela Prefeitura de Porto Velho, pela Procuradoria-Geral do município, aí, algumas inconformidades. Eu pergunto, como que a gente foi escolhida para hoje fazer esse estudo no município de Porto Velho? Segundo, esse estudo ele foi feito através de audiências públicas, ele foi feito por técnicos que vieram aqui ao município de Porto Velho. Como que foi feito esse estudo? E com o passar de fazer mais perguntas, tá? Perfeito. Eu posso responder essas perguntas do vereador Sagaz, antes de a palavra a você? Posso? Por favor, critério. Então, a gente vai começar primeiro contando a história, por que nós chegamos aqui, né? Esse processo, ele se arrasta desde 1996, ou seja, 25 anos, onde funcionava o primeiro lixão de Porto Velho, que era lá na estrada do Santo Antônio, próximo ao cemitério. Aquele lixão ele foi desativado e posteriormente abriu-se na Vila Princesa. Tá? Então, em 1996, o Ministério Público ele entrou com uma ação contra o município para que reparasse os danos causados ao meio ambiente naquele local. Tá? Chegando já em 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, começou-se esse processo para a contratação de uma empresa para fazer a coleta de lixo em Porto Velho e a destinação final, a construção do aterro sanitário. Porque a gente hoje, o pessoal está pensando que é somente a coleta de lixo. E a destinação final, vereador, quando a gente fala destinação final, é a construção também de um aterro sanitário, né, que a empresa vencedora vai operar. Mas por que isso não foi para frente em 2010? Porque Porto Velho não tinha um plano municipal de saneamento básico, então não tinha como a gente avançar. Sem um plano municipal de saneamento básico, não tinha como avançar. Não foram feitos estudos também para apresentar uma melhor proposta. E isso ele veio andando, perdurando até quando o prefeito assumiu agora, em 2017, e ele resolveu acabar com isso, assim como fez com as empresas de ônibus, transporte escolar, também resolveu fazer com a coleta de lixo. Então, como se iniciou o processo? Uma PMI, são as propostas de manifestação de interesse, tá? Duas empresas apresentaram a proposta, uma foi a Marquise, que é a empresa que opera hoje aqui em Porto Velho, para trabalhar com o aterro sanitário. A outra foi a Sampol, que era para trabalhar com a pirólise, queima do lixo. Tá? Mas antes de a gente soltar essa PMI, eu e o engenheiro Lucas, que não está presente hoje aqui porque está de férias, nós viajamos e nós somos em 3 cidades do Brasil, 3 estados. Fomos em São Paulo, nós somos em Curitiba e em Fortaleza, para conhecer o funcionamento de pirólise e o funcionamento do aterro sanitário. No Brasil não tem nenhum lugar, e vocês me corrijam, que opera com pirólise, a não ser indústrias concentradas, mas para atender somente o lixo dele é queima de lixo. Você, em vez de aterrar, você queima o lixo, né? Você queima. Então, a empresa Sampol, ela apresentou o sistema de pirólise. A empresa Marquise apresentou o sistema de aterro sanitário. E as PMIs, isso na PMI, quando apresentaram a proposta, foram 3 reuniões. E nas 3 reuniões participaram representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Foram feitos convite para todos os órgãos de controle, tá? Eles participaram, acompanharam todo o processo. No final desse processo,
quem venceu, foi a melhor proposta, até economicamente para o município, foi o aterro sanitário. Primeiro, porque era mais viável economicamente. Segundo, porque a pirólise, Porto Velho ia servir como teste. Podia dar certo, podia não dar certo. Se desse certo, ótimo, Porto Velho é a primeira cidade do Brasil que faz pirólise, está dando certo. Se não desse certo, olha aí, fizeram porcaria. E o aterro sanitário, nós sabemos como funciona. E a nossa equipe aqui tem perfeitamente, a gente tem conhecimento técnico para tocar um aterro sanitário e fiscalizar. Vencida essa fase da proposta, nós não podíamos seguir, porque o município não tinha um plano municipal de saneamento básico. Nós ficamos impedidos por isso. Né? Aí, em 2020, foi elaborado e aprovado o plano municipal de saneamento básico. Após a aprovação do plano municipal de saneamento básico, nós demos sequência no processo. Só que é um processo, em função dos valores, valor muito grande, não é que a nossa SML não tivesse condições de fazer, teria condições de fazer, sim. Mas nós levamos para o prefeito, eu acho que o Fabrício não estava na época ainda, nós apresentamos e falamos, prefeito, nós precisamos contratar uma assessoria. Mas nós não contratamos assim, vem FIP, não. Foi aberto o edital, a SML abriu o edital de licitação, apresentou a proposta a FIP e a Fundação Getúlio Vargas, mas depois a Fundação Getúlio Vargas não quis participar. A FIP foi a vencedora. Até porque, para a FIP vencer, eles apresentaram todos os documentos que já tinham participado desse processo. Né? A comissão aprovou e aí eles vieram só para dar assessoria até o momento da licitação, para deixar tudo pronto para licitar. Antes de nós soltarmos a licitação, teve audiência pública. Foi divulgado, foi convocado, a empresa participou, eles vieram aqui, participaram, deram todos os esclarecimentos. Teve vários questionamentos, nós abrimos um prazo de 30 dias para consulta, não foi? Mas nós estendemos esse prazo, acho que por quase 60 dias mais, porque apareceram vários questionamentos. Encerrado toda essa fase de questionamento, aí foi quando nós passamos para a SML para que eles fizessem, desse prosseguimento à licitação, mas ainda com assessoria da empresa, da FIP. E lógico, a SML lá, ela fez a análise e detectou algumas coisas que haviam, não que fosse irregularidade, mas algumas coisas que eles achavam que deviam acrescentar ainda para deixar mais lícito o processo licitatório. E é por isso que eles estão hoje aqui para assessorar a gente nesses esclarecimentos. Poxa, Obrigado, eu agradeço aí as manifestações. Primeiro, já tinha me manifestado com relação ao vereador Marcelo, da honra de poder estar aqui na Câmara apresentando para vocês, ser ciceroneado pelo líder do governo, ter a honra de poder participar com todos aqui. E se você puder falar o seu nome, tá? Você está filmando? Pois não. E para dizer para vocês também que tantas quantas vezes seja necessário vir, tantas quantas vezes seja necessário esclarecer, pela envergadura do processo, nós vamos estar sempre à disposição como equipe para poder fazer desse processo um processo grandioso do tamanho que Porto Velho merece mesmo. Então, estamos aqui à disposição, agradecer o fato de que todas as vezes que a gente esteve em Porto Velho fomos muito bem recebidos por todos, da administração, Poder Executivo, agora Poder Legislativo, então por isso a gente também é bastante agradecido. Me apresentar, meu nome é Ivan Lima, eu faço parte também desse trabalho com a FIP, junto com o professor Denizar Alves, faço parte na pesquisa relacionada à parte jurídica, certo? Então, todo o apoio jurídico, toda a construção jurídica para dar suporte para esse processo é feita por mim e pelo meu time. O professor Denizar Alves depois vai ter a oportunidade de se apresentar, mas eu falo que falar de si próprio parece até um pouco arrogância, mas nós estamos, então eu vou falar em nome dele um pouco. Então, talvez uma das maiores sumidades hoje em pesquisa, um dos principais pesquisadores, a lenda da FIP lá, uma pessoa que tem um know-how muito grande em processos dessa envergadura, com quem eu tenho a honra de trabalhar também, já disse isso diversas vezes para ele, e poder participar desse projeto, agora já entrando um pouco particularmente no projeto, quando nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar aqui, a primeira coisa que a FIP tem em mente... Bom dia. A primeira coisa que a FIP tem em mente é: nós só estamos participando desse projeto por um único e exclusivo motivo: transferência de know-how e experiência. Se não, vocês mesmos fariam dentro de casa, porque a gente sabe que vocês têm capacidade de fazer. Então, com o que a gente contribui para esse processo? A gente contribui para esse processo trazendo experiências de outros lugares. Então, a ideia é trazer para Porto Velho o que vem sendo aplicado em outros lugares, as experiências, seja do ponto de vista jurídico, técnico e econômico, para que Porto Velho possa efetivamente firmar
um contrato de longo prazo, e que esse contrato de longo prazo, mais do que ter que prestigiar uma licitação bem feita, que seja um contrato que seja cumprido de forma rígida pelos próximos 20 anos, às vezes 30, às vezes 35 anos. No nosso caso, particularmente, a gente tinha uma responsabilidade a mais, que a gente tem pleno conhecimento, de saber que é a primeira PPP daqui. Então, mais do que nunca, a gente precisa fazer com que essa experiência de vocês seja uma experiência grandiosa. Por quê? Para que isso se replique em outras tantas parcerias públicos-privadas futuras. Quando a gente vem com essa responsabilidade, que é a responsabilidade de agregar e fazer uma gestão simbiótica, logo nas primeiras reuniões a gente ficou muito entusiasmado, porque a gente percebeu, a capacidade do time da prefeitura, veio uma capacidade muito boa, e o entusiasmo do time da prefeitura de fazer o negócio acontecer. Isso eu estou falando para vocês do primeiro escalão ao quinto escalão. Do prefeito a todo mundo que está logo abaixo do prefeito veio com esse entusiasmo, né? E agora, sabendo também do Tribunal de Contas, o próprio vereador Marcelo, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele antes, fiquei surpreso com o nível de conhecimento que ele tinha do processo, né? Que significa que está envolvido, que está querendo entender. E isso facilita muito o nosso trabalho. Bom, a primeira coisa que a gente faz nessas reuniões é trabalhar para mostrar para vocês o que pode ser feito. Então nós pegamos aquelas PMIs, olhamos junto com vocês, e realmente a ideia foi, dentro do perfil de vocês, ter um sistema conservador. E o sistema conservador era o aterro, né? A partir de muita discussão que foi feita, se chegou à conclusão de que o sistema conservador e eficiente seria esse, por isso que nós estamos partindo para isso. A partir daí a gente começa a fazer um desenho econômico e um desenho jurídico. Vou economizar um pouco a fala, porque eu sei que muito do que aconteceu todos vocês já sabem, né? Quando a gente desenha um procedimento chamado value for money, ou seja, a vantajosidade, o porquê fazer uma PPP, quando a gente chega à conclusão de que a PPP é o melhor caminho, por trás disso nós temos milhares de documentos que comprovam economicamente de que isso para de pé. Quando a gente chegou a essa conclusão, a gente precisou começar a dar uma capa jurídica para isso. E a primeira capa jurídica que você tem que dar, e que eu fiquei também bem positivamente surpreso aqui com o Poder Executivo em Porto Velho, é a de agregar o que a gente chama de, desculpa os termos em inglês, mas é importante vocês entenderem para já sair se acostumando com essas questões da PPP, o que a gente chama de stakeholders, que são as pessoas que estão em volta desse processo e que fazem o processo acontecer. Quem é? Essencialmente o controle externo. Quem é o controle externo? A Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. E veio uma determinação do prefeito e das pessoas que estão em volta dele de quanto mais você conseguir envolver essas pessoas, melhor e mais rígido vai ficar o processo. Muito bem. A primeira coisa que nós fizemos foi marcar uma reunião, logo que a gente tinha um primeiro desenho, com o Tribunal de Contas do Estado. Vocês vão entender porque que eu estou contando essa história, porque ela culmina no que vai acontecer hoje, né? Nós tivemos, infelizmente, no meio da pandemia, viemos para Porto Velho, mas não foi possível fazer presencialmente, então nós fizemos presencialmente da Prefeitura, mas por videoconferência com o Tribunal de Contas. E ficamos super entusiasmados também, porque o Tribunal de Contas colocou pessoas super importantes ali para fazer essa reunião, e nós tivemos a oportunidade de, durante 1 hora, explicar para o Tribunal de Contas o que a gente ia fazer na época, né? Qual eram os próximos passos, e que a gente gostaria muito que eles participassem, e foi uma reunião super propositiva. Essa primeira reunião com o Tribunal de Contas deixou a gente bastante entusiasmado. Voltamos, começamos a trabalhar. Quando a gente começa a trabalhar, o nosso foco passa a ser o seguinte: mais do que ter um processo de licitação que escolha a melhor proposta para a Prefeitura, nós precisamos que a proposta que seja escolhida tenha por trás uma companhia, uma empresa que tenha capacidade de fazer milhões e milhões em investimento ao longo dos próximos 20 anos. Não é só escolher, é escolher bem para que isso possa se perfectibilizar, porque nós não estamos falando de uma venda de commodity, não é compra de papel higiênico para a Prefeitura, não é compra de café, não é compra de bique, é um negócio grande, é uma parceria público-privada. A par disso, o que a gente faz? A gente traz várias experiências do Brasil, onde aconteceu, e a gente onde já aconteceu isso, e a gente olha não só o processo particularmente,
Mas o que essa empresa precisa ter para que no futuro ela tenha o que a gente chama, num termo em inglês, de funding, que é financiamento. Eu preciso garantir que a empresa que vai ganhar esse processo tenha a capacidade de, no dia 2, ir a um banco ou a um fundo de investimento e captar o suficiente para fazer os investimentos que a prefeitura precisa, algo em torno de 150 milhões de reais. Então não adianta eu chegar e trazer uma empresa e a gente, entre os participantes, ganha uma empresa que não tem a capacidade de fazer isso. Em parcerias públicos-privadas, quando uma empresa vem para participar de um projeto como esse, ela vem para participar já conversada com o banco. E não estou falando de banco de varejo, não estou falando, em que pese esses bancos também participem, Itaú, Bradesco, eu estou falando de bancos de investimento, que são, a título de exemplo, BTG Pactual, Credit Suisse, o Fundo Soberano de Singapura, o Fundo Mubadala, são fundos que vêm para investir, mas eles querem analisar se a empresa, que a gente chama de Corporate Finance, tem capacidade e se o projeto é bem feito para que ele coloque o dinheiro dele. Então, mais do que uma análise simples de regras contratuais, eu preciso fazer um contrato que dê segurança para que todo mundo coloque o dinheiro, porque afinal de contas a prefeitura só está delegando isso porque eficientemente ela quer pegar esse dinheiro que ela teria que pôr para fazer isso, para fazer outras obras sociais. Esse é o grande raciocínio, o brilhante raciocínio, de se delegar uma questão como essa. Eu estou passando para alguém fazer esse investimento que eu vou pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Muito bem. Fizemos um desenho onde a gente tinha a garantia de que isso ia acontecer. Hoje, o edital que está na rua, ou que foi para a rua, ele tem plenas condições de atrair esse tipo de participante. Esse edital foi feito pela FIP, então. Foi feito pela FIP, foi desenhado pela FIP. Responsável número 1 do edital. Responsável número 1, a principal, a protagonista. Mas, agora eu venho para o segundo ponto, que é o seguinte. Até os erros que o tribunal mandou corrigir, a PGM... eu só vou fazer uma retificação na sua palavra, porque a palavra não é erro. A palavra, eu costumo chamar essa palavra de tropicalização. O que é isso? Quando eu construo um edital, FIP, eu construo um edital que vise isso de forma macro. Só que toda vez que eu aplico esse edital e esse contrato à localidade, no caso Porto Velho, Santana de Parnaíba, São José do Rio Preto ou qualquer outro lugar, cada lugar ou cada estado tem a sua particularidade. Então você pegava o modelo pronto, copiava lá e fizeram... Não foi o modelo pronto. O que você faz? Você pega a experiência de outros lugares, de uma série de lugares que sejam semelhantes a essa localidade. A gente fala, pratica o estresse no processo para entender se aquilo, quando pronto, vai se aplicar àquela região. Faz um modelo para Porto Velho e aí a gente traz para a prefeitura, que faz o trabalho junto com a gente, para que a prefeitura diga o seguinte: aqui em Porto Velho, a gente costuma trabalhar nesse ponto especificamente desse jeito, que é o que a gente chama de pontos de discricionariedade, por isso que não é um erro. Quando a gente fala de discricionariedade, pode ser A ou pode ser B. Quem decide é o Poder Executivo. E a gente orienta o Poder Executivo a decidir de forma que seja legal, é legal A ou B, mas o que é melhor para a prefeitura naquele momento. Então, esse edital, vocês orientaram a prefeitura, todos os questionamentos que foram feitos, vocês que orientaram? Absolutamente. 100%. Do começo ao fim. Então vamos fazer o seguinte, quando você vai para o processo de consulta pública, a consulta pública, ela atrai também, desculpa o termo em inglês mais uma vez, os stakeholders populares, a população. Quando vem a população e o mercado perguntar na consulta pública, você vê o sentimento do quanto essa participação está sendo efetiva. Se essa participação é mais tímida, você acelera o processo e trabalha com os grandes stakeholders. Aceleraram o processo, deram, de certa maneira, não deixaram as empresas que queriam participar ter acesso. Vocês falaram, se você... Não, pelo contrário. Fogaça, eu sugiro o seguinte, os demais vereadores, eu acho que o espaço vai ser para todos. O que eu estou percebendo que o Ivan e talvez o outro representante da FIP, fazer a explanação do que é feito. A gente pontua as perguntas e fazer... Porque se a gente colocar um questionamento daquilo que a gente está achando que está errado, vai começar a fazer um brolho. Eu sei, então eu peço que o senhor anote suas perguntas e faça a posterior apresentação. Mas isso aqui a gente aqui não está na sabatina, vereador. Eu entendi, o senhor pode anotar as perguntas.
O senhor faz a anotação, vereador. Quando o doutor João vai falando, eu vou me orientando. Algum problema nisso? Respondendo? De forma alguma, pelo contrário, eu acho Porque a que ideia é para a gente ter só o período do que é a de situação forma toda. alguma. Mas tudo E o bem. legal de Porto Velho foi que assim, o mínimo que você tem que colocar de consulta pública é o mínimo da lei. O mínimo da lei você tem que pôr. Então, quando a gente publicou a consulta pública, a gente observou rigorosamente o mínimo da lei. Entretanto, considerando que uma empresa em específico aqui começou a fazer uma série de perguntas, além da resposta a essas perguntas, nós entendemos por bem, além da resposta a essas perguntas, ampliar o prazo. Então, nós praticamente dobramos o prazo legal, já tinha um prazo, nós praticamente dobramos o prazo legal justamente porque fala assim, como está tendo uma participação, essa participação sendo efetiva, é ideal que a gente amplie esse prazo. A gente já estava conversando, já tinha apresentado ao Tribunal de Contas, já estávamos apresentando à população, estava tendo um retorno interessante, com sugestões, com críticas, com perguntas, a gente respondendo tudo isso, falando, vamos ampliar esse prazo. Então, particularmente em Porto Velho, além do prazo legal, nós demos quase que o dobro do prazo legal para que essa participação pudesse acontecer, né? Eu não me lembro agora o nome da empresa, eu não vou conseguir te lembrar, mas eu posso dar uma pesquisada aqui depois para te falar, tá? Mas de toda forma, acho que está sendo bem amplamente divulgado aí o nome dela, tudo, mas te confesso que assim, é tanto nome que eu particularmente... Vereador Fogaça, só para mim, para tentar entender aqui com a pergunta do vereador O Fogaça. vereador Elis Regina. FIP, né? Uhum. A FIP, pelo que eu vi, e o senhor estava colocando, ela foi responsável para se fazer todo esse levantamento, né, para a questão da viabilização dessa concessão. E o vereador Fogaça perguntou se vocês tinham sido responsáveis pela questão do edital. Aí o senhor falou que sim, né? Ele perguntou pela questão das inconsistências, né, que houve esse apontamento. Né? No caso, vocês fazem um modelo padrão e encaminham para o município teria que fazer as adequações desse edital? Não, funciona Não, assim. vocês fazem a gente faz... Porque assim, outra coisa que o senhor colocou, Claro. pelo que eu vi, vocês são responsáveis pelo estudo, Isso. mas pela licitação, a responsabilidade não é a prefeitura? É a prefeitura. Tá, então Isso. para que fique bem claro, porque senão fica Não. colocando como se o município, vocês fossem responsáveis pelo edital. Não. Quem publica o edital? Isso, eu sei. É a prefeitura. Eu sei, eu sei. É só para deixar claro. Eu né? sei, eu sou funcionária da prefeitura há 36 anos. Não, perfeito. Então a gente entende um pouquinho dessa questão. Então, assim, é bom que fique claro, porque hoje nós temos vereadores aqui que eles não são da área pública. Isso é importante. Né? Então é importante que fique colocado. Não, porque senão e o fica como momento se para fosse- esclarecer é justamente esse. Eu acho super válido essas perguntas porque que eu posso esclarecer isso. No teu tom que você falou, na tua conversa, está dando que toda a responsabilidade é da FIP, inclusive em edital, tudo. Não. Como que a gente faz? A gente dá o... No Por isso que é entendimento. importante esclarecer isso. A FIP, ela dá o suporte para a prefeitura fazer. Todo esse trabalho, ele foi feito de forma conjunta com a prefeitura desde o que começo. nem hoje, Fogaça. Hoje nós temos um pessoal dentro da Secretaria da Sempod que eles são responsáveis pela reformulação do orçamento. Isso. Mas existe a contratação de uma empresa para poder ajudar a se fazer esse orçamento. Isso não quer dizer que é a empresa que vai fazer o orçamento. Ela vai fazer o estudo para que seja feita essa questão do orçamento. Né? Os levantamentos. Então, vereador Fogaça, a gente viu que por mais que seja qualificadíssima, né, a empresa que vai fazer esse estudo, né, pode existir erros detectados pelo corpo técnico do município. Exato. Pelo corpo técnico do E município. o mais interessante, vereadora, que é interessante, eu falo, não é que o corpo técnico do município viu erros. O que ele viu foi a tropicalização. Ele olha e fala assim, a gente chega e fala assim, olha, nessa licitação, a nosso ver, é importante que todos estejam presencialmente na época da entrega do envelope. Aí a prefeitura fala, mas o nosso costume aqui é que você possa mandar esse envelope pelo correio. Aí a gente senta e conversa assim, olha, eu não gosto numa licitação dessa envergadura e nos estados todos nunca se faz pelo correio numa situação dessa, porque você pode ter extravio ao longo e isso pode ser um problema.
Aí a prefeitura fala, puxa, mas a gente sempre fez aqui pelo correio. No final das contas, de quem que é a decisão? Da prefeitura. O que eu vou fazer é orientar, eu digo, em licitações dessa envergadura não se faz isso. Aí eles vão falar, aí eu chamo meio termo. e a gente chega no meio termo, a tropicalização. Aí eles falam, olha, a disponibilização, estou dando exemplos que aconteceram mesmo. Eu coloco lá a nossa sugestão, a disponibilização dos documentos grandes, documentos que ocupam muito espaço, é importante que seja físico, porque na hora que você clica no link para baixar, esse documento pode dar defeito e a pessoa que está pegando não pode não ter acesso ao documento correto. Aí a prefeitura olha para mim e fala assim, olha, FIP, olha, aqui a gente costuma pôr tudo no link, mas nós temos tecnologia suficiente para fazer isso. Então vamos fazer um meio termo, além de disponibilizar no link, vamos falar que pode fisicamente, a pessoa pode escolher o que ela quiser, desde que ela tenha segurança de que ela está levantando o documento. Isso que eu chamo de tropicalização, e é nessa fase que nós entramos junto à SML. A SML começou... A decisão final é da prefeitura, a prefeitura que decide isso, né? Não bastasse isso, nesse momento agora do edital, o Tribunal de Contas fez também uma série de questionamentos, não do ponto de vista de crítica ao processo, mas de entendimento. Olha, eu queria ver tais e quais documentos. Foi nesse momento que a gente achou que isso nada mais é do que o reflexo de uma reunião que teve lá atrás, que a gente falou que gostaria que eles participassem. Quando eles vêm e pedem uma série de documentos, em nenhum momento teve crítica, foi pedir documentos para entender. Aí sim a prefeitura, e a minha visão, particularmente de forma acertada, disse, pô, agora que o Tribunal de Contas quer participar também e analisar tudo isso, vamos suspender, vamos tropicalizar, vamos passar tudo isso para o Tribunal de Contas, de tal forma que, assim, tão logo a gente lance o processo novamente, a gente lança até de uma forma muito mais rígida, com a participação de todo mundo. Mas por que então não houve essa solicitação na hora que o rapaz lá do SML fez esse questionamento? Aí por que teria que... Se a senhora for ver, vereadora, um não é a motivação do outro, né? A da SML está sendo tratado dentro de casa, né? Está sendo feito, já está sendo analisado tudo isso, a gente está analisando essa discricionariedade, por isso que é importante dizer, a SML não verificou erros, ela verificou situações que são típicas de Porto Velho que a gente está estudando uma a uma, que não significa que todas vão prevalecer ou não. Eles estão, basicamente, a SML está dizendo para a gente, pô, explica um pouquinho melhor por que você resolveu fazer assim ou assado. O Tribunal de Contas, ele faz essa provocação, provavelmente por conta da notoriedade do processo, falou, opa, chegou a hora também de eu dar uma analisada. E a prefeitura, acertadamente, a meu ver, falou, pô, deixa eu suspender e explicar tudo para eles, tanto que esse processo, nós estamos saindo daqui e estamos indo lá para o TCE justamente para explicar para eles e vou falar a mesma coisa lá, tantas quantas vezes, para a gente é muito importante que eles participem. E é por isso que isso ficou em suspenso para ser lançado tão logo. Nós não estamos corrigindo o edital e nem estamos corrigindo o processo. A gente está dando a oportunidade das pessoas que a gente acha que são super importantes, como os senhores, como o Tribunal de Contas, possam também ver o processo para que a gente possa lançar novamente. Aquela brincadeira, pelo menos, isso não foi nem a prefeitura que falou. Na minha visão, eu prefiro esperar 30 dias, mas todo mundo está seguro de que a coisa está sendo bem feita, do que fazer agora e ter que ficar e parecer que está sendo feito com rapidez, que não é o caso, né? Isso pode parecer estranho, mas a gente está numa instituição acadêmica. Eu queria falar seu nome. Meu nome é Denizar Alves, sou professor titular do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Obrigado. Pelo fato da gente ter sido uma instituição aqui, montada no Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, a gente tem uma natureza muito acadêmica e a gente está aberto a críticas, sugestões. Ninguém lá se considera dono da verdade. A gente tem um pouco mais de experiência em certas coisas do que outros, mas a gente tem que respeitar a experiência de outros. Essa é a nossa missão. O que a gente faz pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, é prestar serviço à comunidade. O professor da Universidade de São Paulo, ele tem que fazer pesquisa, ensino, pesquisa e prestar serviço à comunidade. O Departamento de Economia julgou necessário constituir uma fundação
em que agregasse os professores do departamento para prestar serviço à comunidade. Então, o fato da gente vir apresentar uma minuta de edital, ir numa audiência pública, receber as críticas, os comentários, isso para a gente é muito bom. Eu não vejo nada demais nisso como professor e como acadêmico. Como receber sugestões de vocês. Isso é alguma coisa. Eu não me considero correto em tudo. Se eu tiver alguma coisa que está errado e alguém mostra, eu fico muito contente, como professor e como acadêmico, de corrigir o que eu fiz. Então, se algo está errado, a gente tem que corrigir. Ponto final. Muito bem. E deixa eu até, em cima da sua fala, aqui também na Câmara Municipal, nós estamos aqui caçar as bruxas, não. Só está aqui, a gente quer a coisa certa. Eu acho que a FIP tem um nome nacional e internacional, também não quer jogar o seu nome na lama. Eu acho que todos nós aqui queremos que nós, como fiscalizadores eleitos pelo povo porto-velhense, prefeito também como eleito pelo povo porto-velhense, a gente tem obrigação, a gente tem a nossa função de fazer esse trabalho que estão fazendo hoje aqui. É função também da FIP prestar um serviço de qualidade, a gente quer um serviço de qualidade, e agora a gente ainda nem entramos ainda no trabalho que foi feito pela FIP, a gente está tentando na questão do edital. Só a gente não está questionando ainda, podemos questionar no futuro, ainda não entramos nessa situação. Até hoje, o único vereador que fez qualquer tipo de questionamentos, até sofrer represálias por isso, por parte diretamente do prefeito Wildo Chaves. A gente quer o melhor para o município de Porto Velho. A gente não quer uma licitação do município de Porto Velho que ela tenha um único participante, que é mais que a empresa do Brasil todo. A gente quer a melhor experiência aqui no município de Porto Velho. Pode ir, doutor Ivan. Todo mundo entusiasmado aqui, o senhor falou até 4 vezes essa palavra, entusiasmado com o município de Porto Velho, com essa licitação. Deve ser uma coisa muito boa fazer essa licitação, que todo mundo está entusiasmado aqui. E é de ficar mesmo, porque uma licitação dessa envergadura é uma licitação que quem colocou o seu nome lá, ela vai ficar o resto da vida marcado na história do município de Porto Velho e também na história da FIP, de quem participou, dos funcionários que participaram, de todos que participaram. E eu vejo aqui o seguinte, igual o doutor Ivan falou 2 vezes, fez questão de falar 2 vezes, que do primeiro ao quinto escalão estão ligados diretamente nesse edital. E eu tenho alguns documentos, tem alguns áudios que me chegaram faz cerca de 20 dias atrás, de como eu vou disponibilizar no momento certo. Já estou mandando o MP para e falo para vocês que estão aqui são pessoas de alto gabarito, pelo que o senhor se apresentou, o senhor também se apresentou, muito cuidado para não colocar o nome de vocês na lama, porque tem muita coisa em volta dessa licitação aí que não é republicana. Porque desde o começo da administração, todas as vezes que a gente vai na secretaria, eu fui lá 5 vezes. O secretário está trabalhando a questão aí do lixo, as audiências públicas, fazendo visitas técnicas, tá, beleza. Não sou de achar que quando a pessoa está trabalhando, a gente tem que bater palma. Beleza. Quando você vê o jurídico lá da CEMUSO, que é a pessoa responsável pelo isso, trabalhando para essa licitação ela ser escondida, e tem documentos com isso, e tem SML, e tem um pregoeiro que eu fiz questão, e vejo assim, o prefeito do município de Porto Velho agiu muito mal. A pessoa que orientou ele a fazer a coisa certa, ele foi demitido.
Vereadores, só lembrar que a comissão da FIP tem um compromisso agora às 10 horas, inadiável e intransferível, lá no Tribunal de Contas com relação Mas a... poderia voltar novamente aqui para poder disponibilizar um tempo assim, Marcelo? A gente pode fazer uma Era reunião de forma importante, remota, se não puder. isso também. É importante que tivesse todos os vereadores para escutar isso. A gente pode programar, Quanto mais esclarecido, né? se não tiver nenhuma conveniência, mesmo nas atividades laborais dos senhores, onde estiver, a gente faz de forma remota, manda o link. Vai ser um prazer. O senhor já está indo embora? Hoje a gente vai hoje. Então o senhor retorna quando? Tão logo, acho que Convocado. Não, aqui a gente importante convida. é tantas quantas seja necessário, a gente Olha, pô, semana que vem, a gente tem a nossa sessão. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, vereadores e demais participantes. O posicionamento do vereador Fogaça é o mesmo objetivo de todos. A gente quer esclarecimento, quer lisura no processo, tem a preocupação com o erário, preocupação com o atendimento ao munícipe, então é salutar. Por mais que haja, às vezes, de forma meio áspera ou ríspida, mas é o jeito do Fogaça se comunicar, é uma pessoa que tem a mesma responsabilidade que cada um de nós, e sabemos do intuito, não só dele, como de todos, tanto é que nós, até com a anuência do prefeito, assinamos um relatório autorizando que haja um levantamento, não é uma investigação, é um levantamento para saber como é que está o andamento do processo, haja vista pelo montante e o período que vai ter essa atividade dentro de Porto Velho. Então, Fogaça, só deixar claro isso, dizer que você deve uma galinha caipira para nós, não pagou ainda lá no seu sítio. Só galinha caipira.